Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Drum, eu sou o autor da descoberta das causas das enchentes no Rio Grande do Sul, que são principalmente o fechamento da foz pelos moles da boca da Barra do Rio Grande, mas também o encharque que as eclusas causam no solo, e é sobre isso que nós vamos falar. Gente, aqui tá ventando muito hoje. Ó, eu não sei, aqui é beira de praia, tá? E eu não sei o barulho que vai dar para vocês, mas vamos lá. Seguinte, as eclusas elas fazem um encharque no solo, elas criam um imenso lençol subterrâneo, e isso não foi levado em conta pelos especialistas que fizeram esses cálculos. Aqui uma matéria que saiu no jornal A Hora, tá? Foi publicado dia 13 de janeiro de 2024, então foi antes das enchentes de maio, mas foi graças ao meu trabalho, tá? Foi eu que avisei sobre essa possibilidade de abrir as eclusas, tá? E aí deu resultado, né? Os especialistas, eles fizeram, aqui diz que eles fizeram cálculos, aqui provocados por esse debate. Engenheiros da Sertel, cooperativa responsável pela construção da hidrelétrica na estrutura em Bom Retiro, debruçaram-se em cálculos e cruzamentos de informações a partir dos números registrados na enchente em setembro. Só que eles não levaram em conta que as eclusas criam um imenso lençol subterrâneo. Quer ver? Nos círculos amarelos nós temos barragens eclusas. São 4. Uma no canal São Gonçalo, 3 no Jacuí e uma no Taquari. O que acontece com a água? As eclusas, elas não elevam a água apenas no leito do rio. Não, olha só em amarelo, ó. Elas causam um encharque no subsolo, tá? Então no subsolo elas causam um imenso lençol subterrâneo no subsolo. Por quê? Porque o nosso solo aqui no sul do Brasil, ele é permeável. Então a água, ela se espalha na mesma altura da calha do rio, ela se espalha pelo subsolo, criando um imenso lençol subterrâneo. E é possível provar, é possível fazer testes para provar isso. Vamos ao teste. Cavando poços, né? Então a gente vem aqui, ó. Aqui eu vou fazer um pontinho, um poço. Aqueles poços pequenos, sabe? Aqueles poços furados com broca, né, para tirar a água, tipo um poço, um poço, sabe, de água. Fazer vários poços aqui, ó, sabe? Fazer, sei lá, uns 10 separados, assim, onde eu tô colocando esses pontinhos pretos, tá? Fazer vários poços, tá? Para que isso, gente? Para daí, com a barragem fechada, a eclusa cheia, a hidrovia cheia, se mede o nível da água dos poços, e depois se esvazia completamente as eclusas e verifica o comportamento do nível desses poços. Esses poços, eles irão baixar também, né? E aí a gente verifica o tempo que eles levam para baixar, se é 24 horas, se é uma semana, tá? E depois fechamos a barragem novamente, o nível do leito do rio vai aumentar, a hidrovia vai encher, e aí verificamos esses poços e verificamos que eles também se elevam. Então é uma pesquisa a campo que assim se confirma que as eclusas criam um imenso lençol subterrâneo. Então, a antecipação de vazão das eclusas não é como colocaram na matéria. Ela não é um cálculo simples de hidráulica, gente. Nós não podemos resolver hidrologia com hidráulica, tá? Porque aqui diz, depois dos cálculos, concluíram que o esvaziamento do lago, por que eles chamam de lago, né? Antes da água chegar em Estrela e Lajeado, poderia reduzir 21 centímetros a elevação do rio numa enchente de 30 metros, tá? Então assim, não é só isso, não é isso. E depois eles dizem
que demoraria apenas 11 minutos para encher, caso tenha sido esvaziado em 2 metros. Só que a gente tem que entender o seguinte, as comportas não serão fechadas mais. Depois que liberar as águas, as comportas são levantadas e não são mais fechadas. Tá? Então, o que acontece? Como é que funciona a antecipação de vazão? Quando os institutos de meteorologia confirmam com certeza vai ter inundação, as eclusas levantam suas comportas gradativamente, liberando toda a sua hidrovia, e as comportas permanecem levantadas. A chuva vem, vai causar enchentes, porque isso não vai resolver as enchentes, vai causar as enchentes do mesmo jeito, porém, haverá mais tempo de resposta. Então, a observação do desencadear das enchentes nós teremos mais tempo para observar as enchentes se formando, e isso ajuda, tá? E não só isso, na verdade nós não estamos olhando para as barragens, nós devemos olhar para o funil da boca da barra. Então vamos lá, nós temos que entender que os moles da boca da barra, aqui em vermelho, eles estão fechando a foz, um fechamento parcial, quase que total, né? Mas é um fechamento parcial, certo? A água ela continua saindo, mas existe um represamento agregado, um represamento que acontece quando a vazão aumenta. E esse fechamento, ele causa a elevação da Lagoa dos Patos. Como a massa de água da Lagoa dos Patos é maior do que a massa de água dos seus afluentes, uma leve elevação da Lagoa dos Patos já causa o represamento dos afluentes. Então, quando a gente libera as águas da eclusa, nós estamos pensando em antecipar a subida de nível da Lagoa dos Patos para antecipar a vazão no funil e não na lagoa. Entende? Então, o cálculo que os colegas fizeram não é um cálculo correto. A gente libera as hidrovias, todas elas. Inclusive, se houver sobra de vazão na eclusa do canal São Gonçalo, também deve ser liberado. Tá? Porque a lâmina de água que ela causa na Lagoa Mirim é gigantesca. Então, o canal São Gonçalo também disputa vazão no funil. Ok? Então todas as hidrovias liberam suas águas, né? A eclusa de Pelotas é um pouco diferente porque ela tem que manter a divisão de água doce da água salgada, mas se houver sobra, tem que ser liberado também. A Lagoa dos Patos vai se elevar de forma antecipada, o Guaíba vai se elevar de forma antecipada, não é uma elevação que vai causar uma enchente, tá? E também as hidrelétricas abaixam os seus reservatórios. Isso vai fazer com que o Guaíba se eleve mais rapidamente e a Lagoa dos Patos se eleve também mais rapidamente, não, mais antecipadamente, forçando vazão no funil antes que a chuva chegue. E quando a chuva chegar, parte dessa água já terá sido vazada, já estará a caminho, né? já terá sido adiantada. Então, e também, quanto antes, né, for feita essa liberação, ou seja, não apenas 24 horas antes, mas uma semana antes, vai drenar mas grande parte desse lençol subterrâneo que a eclusa está fazendo, ó. As eclusas fazem esse lençol subterrâneo, vão começar a ser drenados, e quando a chuva vem, o solo mais seco vai reter água também. Então os cálculos não são tão simples assim, não é apenas cálculo de hidráulica, pegando a vazão da enxurrada, dividindo pelo volume da calha do rio, volume do lago ali, que chamam de lago, né? O que é o lago? É o acúmulo de água que a eclusa faz no leito do rio, né? Então, pegando esse
essa litragem, né, esses metros cúbicos, né, dividindo pela vazão da enxurrada, chega a 11 minutos, né? Não é tão simples assim, não é só isso. Tem muita coisa envolvida. Por isso que eu digo, gente, eu já falei em outros vídeos, o IPH não tem competência para resolver esse problema, porque são problemas hidrológicos, geohidrológicos. São problemas que a hidráulica não tem em mente, não é o foco da hidráulica. Então, hidrologia não se resolve com hidráulica, gente. E para finalizar, a antecipação de vazão nas barragens do Rio das Antas poderiam ter evitado o rompimento da 14 de julho. Então, além das enchentes, a antecipação de vazão nas hidrelétricas é importante também para evitar o rompimento da barragem. Por que a 14 de julho se rompeu? O que aconteceu? Aconteceu que a lâmina de água que vara os vertedouros se engrossou demais, fazendo muita pressão na estrutura. E a estrutura se rompeu, e ela se rompeu de uma forma que a barragem se autoprotegeu, né? Ela se rompeu parcialmente, porque é preferível que se rompa parcialmente do que totalmente, né? Então ela teve um rompimento parcial, e isso causou um alívio, despejou águas e causou um alívio na carga sobre a estrutura, protegendo o restante da barragem, né? E o que deveria ter sido feito? Abrido comportas. Deveria ter aberto as comportas, mas não de forma tardia, né? As comportas da barragem, elas não devem ser abertas quando o nível da água já está crítico. Não. As comportas da barragem devem ser abertas de forma antecipada. Antes que o vertedouro comece a verter, as comportas já devem ser abertas. Gente, barramento vertedouro só se usa em períodos de estiagem. Em períodos de chuva, se nós temos o mês de maio vai ser um mês de muita chuva, então não se usa o vertedouro, o que tem que se usar é as comportas, tá? Então vamos lá, vamos explicar isso aí. Em períodos de chuva, gente, não se deve deixar a água passar pelos vertedouros, elas têm que passar pelas comportas, isso para proteger a estrutura. Os vertedouros a gente só deve deixar verter quando os períodos são de seca, são de pouca chuva. Mas em períodos de chuva, de grande chuva, deve-se abrir as comportas gradativamente, de forma antecipada, uma semana antes de chover, né? Abaixar o nível do reservatório, porque já se sabe que vai chover, né? E operar mais baixo. Tá? Quando a chuva vem, gente, chuva cai do céu. Então, para que deixar a barragem cheia? Não há necessidade. Baixem esses níveis, né? O que acontece? Acontecem correções de vazão da máquina. Então, a barragem ela opera num ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é um certo nível de água, que aí sim nós calculamos com hidráulica quanto de água precisa ter na barragem de acúmulo para garantir a geração de energia elétrica pelo período 2 vezes o período previsto pela meteorologia de que vai chover, para encher a barragem, né? Isso a gente faz, né? Isso um software no computador faz. E aí se corrige a vazão da máquina. A vazão nominal em período de chuva tem que ser pelas comportas e não pelos vertedouros, né? Os vertedouros é algo apenas de emergência. Se der uma pane elétrica na máquina, deu uma pane elétrica, ou não consegue mais operar a máquina por pane elétrica, algum problema nas comportas, aí vai se elevar e vai se varrer os vertedouros. Mas os vertedouros eles não servem para fazer vazão nominal, tá? Até pode em períodos de estiagem, porque daí nós queremos deixar os reservatórios cheios para garantir a geração de energia elétrica. Aí nós deixamos a barragem cheia, vertendo os vertedouros levemente, vertendo os vertedouros, tudo bem. Mas em períodos de chuva, não, gente.
Não, tá? E aí provavelmente eles pegaram esse forte aguaceiro, caiu com as barragens já tudo cheia, né? Aí elas não tiveram uma boa vazão, aí não abriram as comportas. Também não adianta abrir comportas de forma tardia. Vai lá, os vertedouros estão engrossando muito forte, aí vão lá e abrem as comportas. Isso vai causar um pico de afluência nos municípios abaixo, né? Daí também não pode, tá? Abrir comportas de forma tardia, abrir comportas quando o nível já está crítico. Não. Tudo tem que ser de forma antecipada. Na operação de barragem tem que se antecipar a vazão baseado na previsão dos institutos de meteorologia, tá certo? Então aqui, ó, nessa matéria aqui, que é o primeiro link da descrição, saiu no jornal A Hora, saiu em 13 de janeiro de 2024. Os cálculos são muito mais abrangentes, muito mais complexos do que esses cálculos aqui de 11 minutos, tá? São muito mais complexos do que esse cálculo de apenas 21 centímetros de elevação. Não, é muito mais complexo do que isso. E nós temos aqui no segundo link da descrição uma outra matéria. Um segundo link na descrição, o jornal Independente trouxe essa matéria. Segundo uma autoridade aqui, que é superintendente do DENIT, o DENIT é parceiro para fazer antecipação de vazão. Isso, você vai escutar isso não lendo a matéria. A matéria não traz muita informação, não adianta ler a matéria. Você tem que ler esse áudio aqui, ó. Ouça a entrevista. São 20 minutos, tá? O áudio é um pouquinho ruim, mas dá para entender muita coisa. É nesse áudio que ele fala, o DENIT é parceiro, se houver um plano, porque na verdade não existe esse plano. A antecipação de vazão nas barragens, elas têm que ser previstas num plano. É um plano emergencial para contingência de águas. Então esse plano, tudo estará previsto no plano. Então nada vai ser feito no achismo. Qual é que é a hora de abrir? Existe hora correta para abrir as comportas, né? Tem que se avisar as embarcações via rádio, né? Com uma certa antecedência que as comportas estão sendo abertas. E se tiver embarcações utilizando as hidrovias, essas embarcações serão avisadas, terão um tempo para finalizar suas viagens. As hidrovias acima das reclusas serão interditadas, porque serão esvaziadas. Então tudo isso é previsto, né, num plano, tá certo? Então é isso. O DENIT, aqui o superintendente do DENIT já falou que nessa reportagem que ele é parceiro caso haja um entendimento macro, né, um entendimento do quadro todo. Mas hoje não existe plano de antecipação de vazão, tá? Eu até entendo que as escolas do ensino fundamental e do ensino médio, aí do Vale do Taquari, deveria ter, né, na geografia, deveria ter uma disciplina, seja em geografia, em alguma outra matéria, ensinar os alunos sobre essas barragens. O povo do Taquari deveria, porque, gente, eu vejo nas matérias, gente, pelo conteúdo da epígrafe das matérias, parece que ninguém sabe o comportamento das barragens. Tipo, a barragem de Bom Retiro não tem função de reter águas para a questão de cheia. A gente sabe disso. A gente sabe que as barragens eclusas, elas são feitas para aumentar o calado da hidrovia. A gente sabe disso, né? Mas espera aí, para que colocar isso numa matéria, na epígrafe de uma matéria? Significa que o povo não sabe. Então significa que a escola não está ensinando. E eu acho que a escola deveria ensinar as pessoas, os alunos, né, sobre o meio que vivem. Uma barragem pode se romper, gente. Se uma barragem lá no Rio das Antas se rompe, o que vai acontecer? O que você tem que fazer? Né? Para que as barragens servem? Como elas funcionam? Tem comporta? Não tem comporta? É capaz de regular o fluxo do rio? Sim ou não? Né? Se tem comportas, a resposta é sim. Mas sequer nós temos também o duto de captação, podemos despejar pelo duto, né? Então, quer dizer, é possível sim fazer um certo controle da afluência. É possível, claro que é.
Se nós temos o acúmulo de água, temos também um certo controle, né? Então isso deveria ser ensinado nas escolas. Então é isso, perderam a parte da barragem porque não se anteciparam à vazão. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe esse vídeo, faça esse vídeo chegar até as pessoas que tem que chegar. Esse vídeo ficou importante, hein? Esse vídeo ficou bom, tá? A antecipação de vazão no Vale do Taquari e em toda a bacia aí que deságua nos moles, é muito importante a antecipação de vazão, muito mais importante do que se imagina, tá? Então é isso aí, muito obrigado, tamo junto, valeu, abraço.